essa nossa conversa, e daqui a poucos dias ela estará disponível no site da faculdade. E para aqueles que quiserem ouvir de novo ou que quiserem divulgar. Então, com isso, eu passo a palavra para o Sérgio. Sérgio, seja bem-vindo e um bom encontro a todos. Olá, boa noite. Sou Sérgio Esteves e gostaria de começar dizendo que eu estou feliz com esse nosso encontro aqui hoje. Feliz de estar em companhia de familiares, amigos próximos, companheiros de jornada, pessoas interessadas nesse assunto ao que eu tenho me dedicado nos últimos anos. Quero agradecer a oportunidade de termos este início de conversa sobre esse tema a vocês e ao pessoal da Faculdade Rudolf Steiner. Gostaria que soubessem que sou sinceramente grato. De um modo bem simples, criação compartilhada de valor é, ao mesmo tempo, uma abordagem e um framework. Nesse sentido, pode ser usada tanto para conduzir iniciativas que entrelaçam diferentes perspectivas e interesses, como para encaminhar arranjos cooperativos em geral. Na prática, gente, cada caso é um caso. As conexões entre interesse econômico, desenvolvimento humano, prosperidade social e cuidado ambiental, que constituem o espírito da proposta, ou seja, o seu propósito, assumem valor e jeito próprio conforme a cultura local, as relações entre os agentes envolvidos, os interesses em pauta e o momento histórico em que a iniciativa se dá. Bem, mas há algumas questões relevantes a considerar. A primeira é que a intenção de conectar interesse econômico, desenvolvimento humano, prosperidade social e cuidado ambiental não encontra respaldo na cultura contemporânea, que é individualista no limite. Esta conexão, portanto, não está dada, mas por construir. A segunda questão é a necessidade de se demarcar a cada iniciativa entendimentos e campos de força. Afinal, o que se quer dizer com esses termos todos? O que é? Qual é o valor de desenvolvimento humano? O que se quer dizer com prosperidade social? O que se quer dizer com esses termos todos aqui, agora, para estas pessoas, instituições e organizações, e este coletivo em especial, envolvendo com a ação de criar valor? Que visões e interesses estão envolvidos nisso? Há que se demarcar esses campos. Finalmente, a terceira questão diz respeito às dificuldades naturais de construção de algo em comum, quando se tem um pano de fundo composto por diferentes interesses, por relações históricas marcadas por hierarquias e experiências que nem sempre tiveram um final feliz, e, por vezes, por profundas diferenças de visão de mundo e de percepção de realidade entre os agentes envolvidos. Por conta principalmente da impossibilidade de termos uma conversação em profundidade neste momento, e por conta da necessidade de um detalhamento mínimo para facilitar certos entendimentos ao longo da minha apresentação, eu vou usar o suporte de um PowerPoint. Espero que possamos superar eventuais dificuldades pelo pouco tempo que temos e pela mediação incontornável da tecnologia, aliás, o que hoje afeta a todos nós. Então, vamos ao nosso assunto. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês.
Esse é o nosso tema, então, criação compartilhada de valor. Hoje, a gente vai apenas introduzir o tema e ver como é que ele ressoa em nós. Que sentido ele pode assumir em nosso contexto atual de vida. Vamos conhecer um pouco como reagimos afetiva e racionalmente a ele, a essa ideia, né? Então, hoje, eu vou procurar dar uma visão geral do processo inteiro de criação compartilhada, e é uma oportunidade importante para que a gente veja como é que essa coisa ressoa em nós, né? Bem, primeiro, eu acho que o que é e como é que surge essa proposta? Ela é um processo de articulação, de convergência e integração intencional de propósitos, valores humanos e sociais e interesses entre indivíduos, comunidades, organizações e cadeias de valor, com legitimação, apoio, suporte da comunidade, de coletivos constituídos, instituições da sociedade civil e poder público. Ele surge da ideia de conectar entidades que nós costumamos tratar separadamente. Cada uma dessas coisas, a gente, quando olha para elas, olha isoladamente. De modo, as conexões visam potencializar iniciativas e arranjos cooperativos entre diferentes agentes. Onde é que isso se insere, né? E o que que isso reflete? Bem, se insere como uma resposta possível ao enfrentamento de desigualdades e carências estruturais da localidade. Se insere como pretexto para a gente avançar nas ODS. Eu já vou voltar a isso rapidamente para aqueles que não conhecem o assunto. Se insere como alternativa de iniciativas sociais de empresas que estão mais envolvidas com questões de sustentabilidade dentro desse conceito que hoje é conhecido como ESG, que quer dizer Environment, Social and Governance, que é um conjunto de critérios para investidores olharem para as empresas e verem assim o quanto elas são responsáveis com base nos dados que elas estão reportando. Bem, muitos de nós temos feito críticas a esse olhar a partir de dados que as empresas apresentam e compartilham. Temos tido um ou outro caso, ou alguns casos, em que os resultados de sustentabilidade parecem ótimos e as empresas acabam se vendo envolvidas em algum tipo de escândalo na sociedade ou em algum tipo de situação ruim. Então, eu queria dizer assim, isso é verdade, mas também é verdade que a existência desses critérios para nortear investimentos em empresas sustentáveis é importante que a gente tenha. Então, não vamos dizer, então, olha bem, então, como não funciona, as empresas falam o que querem, não falam o que querem, todas as informações costumam ter um teste de materialidade, porém, a gente tem situações em que as coisas não foram bem assim. As ODS, a maior parte, acredito, já tenha ouvido falar, estamos falando dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, é disso que nós estamos tratando nesse caso. Então, a criação compartilhada de valor, além de se voltar para o enfrentamento das desigualdades e carências estruturais presentes nas localidades, a ideia é que ele seja também um pretexto para que a gente possa avançar nas ODS. O que significa avançar nas ODS? Não significa
tomar cada objetivo de desenvolvimento sustentável e fazer com que ele seja aplicável. Não é bem assim. Em cada localidade, cada cultura, cada comunidade, cada organização tem uma cultura, tem um jeito de encarar isso. É preciso que a gente pegue o espírito das ODS, que a gente pegue a formulação das ODS e veja como é que elas fazem sentido naquela localidade. Caso contrário, a gente fica atrás de resultados que, na prática, perdem o espírito, né? Perdem a substância. Reflete também o entendimento que a ação local é bonita. Local is beautiful, é essa a ideia, e deve constituir no centro da atenção e da ação articulada dos diferentes agentes sociais. Então, estou dizendo o seguinte, a questão da construção, da criação compartilhada de valor, ela tem um campo de pouso, e esse campo de pouso é a localidade. Não significa, no entanto, que a gente diz assim, bem, então a localidade é como se fosse um oásis dentro do mundo. Não, não é. Essa figura procura mostrar que a localidade sempre está inserida em alguma unidade maior que a compreende. Então, quando a gente faz uma ação, uma criação compartilhada de valor numa determinada localidade, ele acaba se espraiando para outras localidades, acaba influenciando em outras localidades, acaba se desdobrando em outras localidades. Bom, então, de um modo bem simples, eu procurei mostrar um esqueminha que é mais ou menos assim. Demandas sociais, em função de demandas de prosperidade, enfrentamento de desigualdades, ODS, etc., demandas organizacionais, negócios com significado, propósito, iniciativas de ESG, ação local. Você vê que a ligação é de todos com todos o tempo inteiro. A ação local de criação compartilhada de valor pode ajudar nas demandas organizacionais, como pode ajudar nas demandas sociais, né? Então, eu acho que isso é uma situação que mostra bem do que nós estamos falando de uma maneira bem simples. Eu vou procurar, não sei se você é muito feliz nesse sentido, manter essa nossa conversa de um modo bem simples, porque ela não é complicada, embora tenha, eventualmente, situação a situação, a sua complexidade. Bem, uma pergunta que me fazem sempre é assim, bem, a gente tem uma cultura de dizer assim, vamos fazer alguma coisa que seja replicável, vamos fazer alguma coisa que seja escalável. É possível pegar uma experiência de criação compartilhada de valor e replicar? A resposta é não. Não é possível replicar. Por quê? É por uma coisa simples, né? Quando diferentes agentes interagem, quando uma comunidade interage com diferentes agentes com liberdade, não se pode prever o que pode emergir dali. Então, o que acontece numa comunidade ou no âmbito de uma organização é diferente do que acontece em outra comunidade no âmbito da organização. Então, não é replicável. No entanto, essa abordagem, esse framework de criação compartilhada de valor, ele pode ser usado em qualquer lugar, só que começa do zero, não aproveita o que houve em algum outro lugar. Bem, é também possível pensar assim, eu não consigo conectar diferentes processos de criação compartilhada? Sim, eu consigo fazer essas conexões. Nesse sentido, eu vou constituir unidades mais amplas de ação e vou, eventualmente, potencializar retornos para indivíduos, comunidades e diferentes agentes. No entanto, essa possibilidade precisa ser feita coletivamente. Não é uma coisa que eu digo assim, então, eu olho para isso e posso conectar com aquilo. Não, não pode. Essa
conexão precisa ser construída com todas as pessoas que construíram a possibilidade da criação coletiva. É devido que isso seja feito assim, porque senão ela escapa da mão das pessoas, deixa de ser delas, passa a ser fruto de um raciocínio, passa a ser alguma coisa que se acompanha fora da gente. No que essa proposta se apoia, né? Se apoia na premissa de que, sob certas condições, é possível fazer convergir a ação humana e a atividade econômica, de um modo articulado e intencional, gerando, então, simultaneamente desenvolvimento humano, resultado para os negócios e prosperidade social e cuidado ambiental. Deixa eu me deter um pouquinho nisso, porque acho importante. Quando eu estou falando assim, de modo complementar, equânime e sem hierarquias formais, estou dizendo o seguinte: não tem uma predominância. Todos constroem compartilhadamente valor que se distribui para todos. Essa é a principal característica da criação compartilhada de valor. Então, não é uma coisa que diga assim, então tem um peso maior para a empresa. Não, não tem. Tem um peso maior para a comunidade. Não, não tem. Tem um peso que tem um equilíbrio dinâmico, que às vezes ele se volta um pouco mais para a comunidade, às vezes para a organização, às vezes para uma instituição, às vezes para um agente que atua no território, né? A outra coisa é que essas coisas, já falei um pouquinho sobre isso, a gente não vai ter muito tempo para explorar isso melhor, mas essas coisas, desenvolvimento humano, resultados para os negócios, prosperidade social, cuidado ambiental, são termos muito genéricos. É preciso que, caso a caso, a gente se pergunte o que é. Eu vou voltar a isso daqui à frente. O que a gente quer dizer com cada uma dessas coisas, né? Daqui a pouquinho eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês terem uma sensibilidade maior em relação ao que está envolvido, aqueles que não têm, claro, então eu vou voltar a esse assunto, né? Mas a ideia, dizendo assim, olha, é de um modo complementar, equânime e sem hierarquias formais. Na verdade, a gente vai ver daqui a pouquinho, nós estamos falando de lideranças orgânicas, que vão emergindo e se substituindo ao longo do tempo. Bem, então qual é a ideia? A ideia é que o interesse econômico não seja apenas autocentrado, como é hoje, na maior parte dos casos. O desenvolvimento humano não seja apenas instrumental. A prosperidade social não seja só acidental. E o cuidado ambiental não seja apenas constituído de entregas que depois se reporta em relatórios e a gente concorre a prêmios instituídos por organizações da sociedade civil. Em que mais que essa proposta se apoia? Bem, essa proposta aproveita ainda a inspiração e a receptividade por parte de diferentes agentes econômicos e sociais de um trabalho pioneiro e profícuo de Michael Porter e Mark Kramer, ambos professores da Harvard Business School e consultores reconhecidos mundialmente. Em janeiro, fevereiro, o número de janeiro e fevereiro da Harvard Business Review, eles apresentaram um artigo chamado Creating Shared Value, ou seja, criando valor compartilhado. E esse artigo tinha o subtítulo de Como Reinventar o Capitalismo e desencadear uma onda de inovação e crescimento. A chamada era assim: o sistema capitalista está sitiado. Nos últimos anos, os negócios têm sido cada vez mais vistos como uma das principais causas de problemas sociais, ambientais e econômicos. As empresas são amplamente vistas como prosperando às custas da comunidade em geral. Essa era a chamada, e essa proposta desse artigo, que gerou inúmeras atividades de consultoria
a partir daí, ela se voltava para dizer assim, então, empresa, pare de fazer as coisas por si só e angariar antipatia da sociedade. Faça alguma coisa com a sociedade. Então, ele tinha essa pegada. Claro que porque a proposta de criação compartilhada de valor é uma proposta, então, que se inspira na receptividade que essa proposta do Michael Porter e do Mark Kramer tiveram. Como é que ela se origina? Né? Origens possíveis da ação compartilhada. De onde é que surge isso? Como surge isso? Bem, a ideia emergiu, simplesmente. A gente está juntos e, de repente, a ideia surgiu. E ela se desdobra, ela vai seguindo a partir daí. O indivíduo ou um grupo propõe e articula. As comunidades ou a comunidade propõe e articula. As empresas propõem e articulam. Ou um ou mais agentes locais ou globais propõem e articulam. Então, pode surgir de vários locais. Por que isso é importante? Vocês vão ver que na linha operacional, né, no operacional disso, vocês vão ver que isso importa, porque de onde ela se origina vai ter um ou outro encaminhamento. Vamos olhar, então, de uma visão mais ampla, né? O que a gente chama de visão de helicóptero. Qual é o fluxo de ação da criação compartilhada de valor? Já quero dizer, antes de mostrar o fluxo, que esse fluxo que eu vou mostrar para vocês é digamos assim, é uma maneira de oferecer a vocês uma ideia de encaminhamento. Mas, como eu já mencionei e quero reforçar aqui, depende de onde você começa e depende da comunidade, dos atores envolvidos, das empresas envolvidas, dos interesses envolvidos, as coisas podem seguir caminhos diferentes desses. Então, o mecânico aqui não importa muito, não importa muito o fluxo, importa dizer assim, então tem uma direção. Tem uma direção. E nós vamos caminhando por ela, dependendo de cada situação. A gente vai ver isso mais à frente. Nesse fluxo de ação que eu trouxe para vocês, começa com aquilo que eu chamei de movimento 1, que é o momento em que a gente aprecia a ideia, a gente examina oportunidades, a gente constrói, começa a construção de legitimidade. Então, são os agentes em praça pública. Bem, se nós não estivermos envolvidos com agendas ocultas, as intenções, os motivos, as oportunidades e restrições para a criação compartilhada de valor emergem em meio a diálogos sociais e conversas em comunidade. Claro que você não entra nessa conversa com carta marcada, você entra aberto para a construção para essa construção compartilhada. O movimento 2, veja que até é natural do movimento 1, é a delimitação do campo de ação. Eu abri várias coisas, eu vi que há grandes possibilidades, há várias oportunidades, ótimo, mas eu preciso delimitar o meu campo de ação. Os meus recursos não são infinitos, a minha capacidade de dar conta das coisas não é infinita, então o movimento 2 é de delimitação do campo de ação. Você vai poder chamar isso de momento 1 ou 2, de etapa 1 ou 2, isso conforme você entender que consegue melhor dar conta do sentido desse fluxo. O movimento 3 é um movimento, então, de orçamento e alocações. É o quanto a gente vai precisar investir do nosso tempo, dos nossos recursos, para cada uma das opções que estão se mostrando que está se mostrando plausível. Como é que a gente vai obter esse tempo e esses recursos? Que retornos a gente está estimando? Como é que eles podem ser distribuídos? Enfim, com quem podemos contar?
E, finalmente, o movimento 4, que é o movimento de escolha, ação compartilhada, desdobramentos e continuidade. Essa, então, é uma visão de helicóptero. A gente vai seguir mais ou menos a direção desse fluxo. Mais uma vez, esse fluxo é indicativo de uma direção. Na medida em que você está apreciando a ideia e examinando oportunidades, o que acontece entre os agentes e com os agentes, as questões que vêm para cima da mesa, podem fazer com que a etapa 2, o movimento 2, o momento 2, não seja a delimitação do campo de ação. Então, aqui mostra uma direção. É preciso que a gente esteja presente para ver como é que as coisas estão acontecendo e dar respostas a elas. Eu já vou tratar disso de um jeito melhor. Bom, vocês viram ali, né? Tem um fluxo, né? Tem etapas, movimentos, tudo encadeado, mas deixa eu dizer que eu repetir o que eu venho falando. São os emergentes que vão dar sentido e direção ao fluxo de ação e que permitirão planejar o que vamos fazer à medida em que estivermos fazendo. Aqui, eu quero dizer para vocês assim, o planejamento aqui vem depois da ação, não vem antes. A gente não planeja antes e depois enquadra todo mundo para fazer as coisas. A gente se relaciona antes, vê o que surge e planeja para realizar aquilo que surgiu, aquilo que emergiu. Então, há uma inversão aqui, o planejamento vem depois da ação e não antes. Então, a ideia disso é a troca do planejamento, a troca da presença pelo planejamento a priori não é boa. Eu quero dizer assim, é a gente estar presente. Quando a gente está presente, construindo ativamente o que a gente está construindo, numa relação de equidade entre os atores, quando a gente está ali presente, as coisas vão surgindo e a gente vai dando respostas a ela. Então, esse é o sentido de presença. Trocar a presença pelo planejamento a priori não é uma boa escolha. Assim como uma ação apenas racional, em que se seguem pressupostos, objetivos e lógicas pré-construídas, se ressente mais ou menos de não ter uma alma. E não tendo uma alma, gente, não mobiliza as pessoas. O que mobiliza as pessoas é com o que elas se identificam afetivamente, com o que elas entendem que aquilo faz sentido para elas. Vamos ver um pouquinho de detalhamento. Não vou entrar muito, até porque não teria tempo, mas acho que torna um pouquinho mais tangível algumas coisas que eu estou trazendo para vocês. Vamos pegar o movimento 1 e tentar falar um pouquinho sobre ele. Vamos imaginar que você se coloque numa posição de facilitação desse processo, né? Que a ideia surgiu num grupo que você estava participando e que você pegou e disse assim, eu vou levar isso para frente e tal. Primeira coisa, né, que a gente pensa em fazer, assim, quais são os agentes que deveriam estar nisso? Então, é um mapeamento e a mobilização desses agentes, o mapeamento e a mobilização dessas pessoas. Conversas em profundidade sobre a possibilidade de criarem juntos, compartilhadamente, valor. Acolhimento dos primeiros insights, envolvendo possibilidades e oportunidades. Mapeamento de cuidados que se deve tomar, reservas que estão se mostrando e entusiasmos. Tudo isso vai tornando as coisas um pouco mais tangíveis para a gente. A gente vai sabendo com o que, gradualmente, vai se delineando com o que a gente está lidando. Conversas coletivas entre os agentes. Aí se analisa a pertinência da ideia de criação compartilhada de valor, diante de crenças, valores, culturas e perspectivas atuais para a vida. Restrições que se podem antever, a procura por pontos em comum e convergência. Vocês sabem, né? Tem pessoas, instituições, organizações
que tem aquele jeitão de primeiro eu, primeiro o meu objetivo, primeiro o que eu... Essa conversa não funciona bem, não casa bem, vai ter que ser aplainada na conversa, vai ter que ser amadurecida nesse coletivo. E, na sequência, o trabalho conjunto dos agentes. A identificação e avaliação de possibilidades, de oportunidades, com potencial de retorno para indivíduos, organizações, comunidades. Os primeiros combinados sobre como os agentes podem se articular. Então, isso dá um pouquinho de detalhamento do que nós estamos falando nesse movimento 1. Ainda no movimento 1, vamos explorar um pouquinho mais. Eu vou fazer isso no movimento 1 e 2, porque já ancora bem tudo que a gente está falando e vocês deverão perceber que a ideia vai tomando forma, vai adquirindo uma certa substância. Então, o que representa o movimento 1? Representa adotar como ponto de partida o que tem valor, o que importa, o que tem sentido, e constitui prioridade aqui e agora para aquelas pessoas envolvidas com a proposta de criação compartilhada de valor. Refletindo histórias, visões, crenças, sonhos, interesses, acasos e necessidades do indivíduo e de seus coletivos, instituições e organizações. Trabalha-se, na medida do possível, com emergentes de diálogos sociais locais, de pequena escala, tipo um bairro, os públicos de um projeto, uma vizinhança, uma organização, um segmento organizacional, a proposta de desenvolvimento de um produto ou serviço, um pequeno negócio, uma ação conjunta com clientes ou fornecedores, um mercado, a formulação e implementação de uma política pública. Aqui, a mensagem que eu queria deixar com vocês é que a criação compartilhada de valor não precisa ser em torno de uma coisa grande. Como eu disse lá no início, é uma abordagem e um framework, e nesse sentido ele pode se aplicar a coisas pequenas. É um princípio de funcionamento, né? Então, se você tem uma ação, por exemplo, com clientes ou com fornecedores, você pode construir com eles, com base no mesmo direcionamento, né? No mesmo fluxo. Né? Tomar, então, como referência esse framework e construir essa ação coletivamente, de novo, na horizontalidade com seus clientes e fornecedores. Então, como a gente está falando de diálogos de pequena escala, nós estamos falando que são diálogos baseados em confiança mútua, mesmo uma confiança que esteja sendo construída, em que se conhece pesos e medidas e se sabe de onde vem o que está sendo conversado. Essa base, mais ou menos essa ideia. Esse é o movimento 1. Como vocês podem ver, é um movimento exploratório. É um movimento em que a gente vai explorando possibilidades, vai avaliando o que tem ali de oportunidades e o que tem de possibilidades da gente construir essa convergência entre os diferentes agentes, ainda que eles não tenham uma grande afinidade entre si de ideias e de propósitos. Vamos ver, então, um pouco do movimento 2. Deixa eu ver como é que eu estou aqui com o meu horário. Estou bem aí, Maria do Carmo, com o horário? Bem, Sérgio, tá. Mais 20 minutos vai tranquilo. Tá ótimo. Então tá bom. Bem, o movimento 2, delimitação do campo de ação. Na verdade, estamos perguntando que possibilidades e oportunidades nós podemos, precisamos ou queremos explorar melhor.
Quais parecem ser mais promissoras? Quais são as mais urgentes? Quais parecem oferecer melhores retornos para a comunidade, a organização e os agentes? De quais podemos dar conta, sem e com ajuda? Sempre esse sentido do que a gente pode dar conta. E é uma aprendizagem importante, sempre simples. Quanto mais simples a ação, mais as pessoas constroem a sua aderência, mais as pessoas têm condição de participar, mais as pessoas conseguem colocar na ação a sua marca. Então, esse é o momento, esse momento 2, esse movimento 2 é o momento de ter coragem e avançar, ousar, experimentar, inovar, enfrentar o desconhecido, desafiar o modo como as coisas são dispostas. Isso ocorre porque, nesse momento da delimitação do campo de ação, está todo mundo inseguro. Se as pessoas, então, estiverem fazendo juntas pela primeira vez, está todo mundo muito inseguro. Será que eu posso entrar nisso? O que vai acontecer se eu entrar? Será que eu vou ter algum tipo de penalidade? Será que isso vai me expor, vai expor a minha organização? Será que dá para confiar que a gente vai formar um coletivo? Então, tudo isso são questões e tem um momento em que você diz assim, ok, vamos avançar, vamos ter coragem em avançar, porque senão a gente não vai romper essa barreira, vai ficar sempre no tradicional, e no tradicional, gente, leva a gente para os mesmos lugares aonde a gente já está. É o momento também de identificar possibilidades e fontes potenciais de apoio e engajamento de indivíduos, agentes, instituições. E é o momento de estimar. Veja o verbo que eu vou usar aqui. Estimar a compatibilidade da ideia com a cultura local. As coisas não rolam fora da cultura local. Elas precisam de muito tempo até que elas adquiram a forma da cultura local e a cultura local se adapte a elas. Então, é preciso estimar qual é a compatibilidade dessa ideia que nós estamos criando para criando compartilhadamente, qual é a compatibilidade dela com a cultura local, com a cultura da organização, com os interesses locais, os interesses da organização. Qual é o grau de complexidade para cada possibilidade identificada? Não se assustem muito com isso, porque, em geral, à medida em que você vai avançando nesse fluxo, as oportunidades vão sendo depuradas, vão ficando algumas e outras vão sendo temporariamente descartadas. Não serão definitivamente descartadas, mas serão eventualmente temporariamente descartadas. Qual é a infraestrutura e o know-how necessários a curto e médio prazo? Porque às vezes eu começo uma iniciativa, eu olho muito para o aqui e agora, muito para o curto prazo, e de repente eu me surpreendo que o desdobramento dela precisa de infraestrutura e know-how que eu eventualmente não tenho. Então, a sugestão é que se dê um olhar não só para o aqui e agora, para o presente, mas se dê um olhar um pouquinho mais adiante, né? Investimentos em tempo, desafios implícitos e explícitos, retornos potenciais para os diferentes agentes interessados, e como se daria o acesso a esses retornos, né? É importante isso, né? Bom, ponderar sobre a capacidade de realização dos agentes e possibilidade de ajuda externa, de indivíduos, instituições e outros agentes, e estimar externalidades que se deve prevenir. Outro ponto importante que eu queria deixar com vocês é assim, muitas vezes você diz assim, não, o meu trabalho é maravilhoso, eu trabalho com coisas excepcionais, eu sou do bem, então faço coisas do bem. Sim, mas faça de um jeito responsável. Faça com responsabilidade. Não é porque a gente faz coisas legais que essas coisas eventualmente deixam de refletir negativamente no entorno, deixam de causar externalidades no entorno. Então, você está fazendo uma coisa bacana? Olha, e diz assim, bem, que impactos indesejados eu estou
ou indesejáveis eu estou provocando no entorno. Então, sempre que a gente está em uma iniciativa, por mais bacana que seja, por melhor retorno social que ela tenha, a gente precisa dar uma olhadinha para quais são as externalidades que a gente potencialmente pode ter e aí ver, prevenir essas externalidades, construindo na nossa ação essas salvaguardas de prevenção de externalidades. É importante demais isso, viu, gente? Porque uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, pois é, porque de boas intenções o inferno está cheio, né? É um pouco isso que a gente está falando, né? É um pouco isso, a intenção é maravilhosa, mas como eu executo, o jeito que eu executo, as escolhas que eu faço, causam impactos que eu acabo não vendo, mas o entorno acaba sentindo. Ainda sobre esse movimento 2, 3 pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Isso vem da prática de fazer as coisas, sabe? De como essas coisas precisam ser orientadas e cuidadas. Em comunidade, apesar da existência histórica de uma mentalidade empresarial, não é? Uma linguagem própria dos negócios, claro, todo mundo trabalhou em algum momento, ou trabalha nas organizações, todo mundo está exposto a essa linguagem, que é natural. Não se pode esperar na comunidade um senso de organização e planejamento como o que existe nas empresas. Sempre tem uma pessoa que diz assim, não, você não entende nada disso, deixa que eu faço, porque eu entendo, eu me certifiquei, eu sou especialista em qualidade, eu sou especialista em planejamento, eu sei fazer essa coisa, eu sei fazer os orçamentos. Isso, cara, não importa nada o que você sabe. A construção é coletiva. As pessoas se apropriam daquilo que elas conseguem dar conta, manufaturar, meter a mão e fazer. É disso que elas se apropriam. É assim que elas aprendem nas escolhas delas. Porque se chega em algum momento e elas delegam isso, ou induzidas ou não induzidas, delegam isso. A partir daquele momento, elas não estão mais ali. A gente perdeu a pessoa. Então, mesmo que a gente já tenha uma mentalidade presente, já infiltrada na sociedade, uma mentalidade própria dos negócios, não esperem um senso de organização e não queiram que essa organização seja imposta à comunidade. Então, isso só não significa, então, que a liderança do fluxo de ação deva ser com pessoas que têm conhecimentos e habilidades adquiridos no seu trabalho, né? Na medida do possível e da vontade das pessoas, a liderança deve ser organicamente compartilhada. Quanto ao método que a gente vai seguir, aos instrumentos, às ferramentas que a gente vai adotar, inventar um método e aprender a fazer coletivamente, de um jeito que reflita a história e a cultura local, é inerente à proposta de construção compartilhada de valor. Então, é assim, a gente desenvolve a ferramenta que a gente vai usar. A gente não importa a ferramenta e depois fica atrás de encaixar a ferramenta na cultura das pessoas, da história de vida delas e do jeito delas fazerem as coisas. A gente não pode perder as pessoas nesse processo. E elas só não perdem quando elas inventam. E ao inventar, elas se reinventam. Não é uma história nova, muitos dos que estão aqui conhecem bem essa história, né? O movimento 3, orçamento e alocações. A ideia aqui é quanto potencialmente nós vamos precisar investir do nosso tempo e dos nossos recursos para cada opção plausível que a gente identificou. Cada opção que veio se mantendo enquanto outras foram, como eu falei, temporariamente deixadas de lado, temporariamente guardadas. Como é que nós vamos obter esse tempo e esses recursos? A gente não consegue se desdobrar, né? Aquela famosa piadinha, o que faz de meia-noite às 6, é só uma piadinha, porque o que a gente tenta fazer muitas vezes é dormir. E olha que ainda é pouco tempo de sono, né?
Que retornos nós estimamos? Como é que a gente pode distribuir esses retornos? Esse é um ponto sensível. Esse é um ponto sensível. Às vezes, as relações de confiança são precárias, porque historicamente elas se tornaram precárias. E esse é um ponto, então, de absoluta transparência, de se colocar sobre a mesa e se conversar abertamente sobre ele. Porque qualquer coisa que resvale aí, a confiança se perde. E a confiança se perde quando entra a desconfiança, a coisa fica mais difícil de rodar. Ela passa a rodar no piloto automático e você passa a apresentar resultados provenientes de uma lógica. As pessoas ficaram pelo caminho. Então, é com quem a gente pode contar, né? Depois que a gente olha para o cenário, quem que pode nos ajudar. Bem, aqui, pouquinhos pontos. Importante que o orçamento seja participativo, que inclui o coletivo, independentemente de se as pessoas se sentem ou não à vontade com números. Aprender sobre participação e construir junto são inerentes à ação. Na medida do possível, devemos... Aqui quero entrar nesse ponto, mas antes eu quero voltar esse ponto atrás. Gente, quando a gente aprende sobre participação, a gente aprende a fazer as coisas, ponta a ponta. Não é que a gente tenha que ser especialista em tudo no final da história, não é isso não. Mas eu estou fazendo junto, eu estou acompanhando junto, eu estou problematizando junto. É ali que eu estou construindo a minha participação. É ali que eu estou construindo a invenção dessa criação. É ali que eu estou me reinventando. Bom, na medida do possível, devemos mapear e valorizar o trabalho invisível. Eu vou mais ou menos explicar rapidamente o que eu estou falando de trabalho invisível. Muitos já conhecem eventualmente. Quando nós vamos imaginar que o João ou a Margarida façam parte desse grupo de construção, de criação compartilhada de valor. Então, eles saem de casa num determinado dia às 8 da manhã. Eventualmente, às 8 da manhã, eles tiveram o café pronto e tomaram café. Eles se vestiram com roupa que estava lavada e passada. Eles puderam, digamos, sair porque alguém iria arrumar a cama, ou, se não é o caso, arrumar a casa, ou preparar o almoço, ou preparar o jantar. Alguém faz isso. Alguém faz isso, alguém faz isso com remuneração. Ótimo. Então, ou um ou outro, ao sair de casa, tem um conjunto de pessoas que são pagas para que eles tenham roupa passada, lavada e passada, para que eles tenham compras de supermercado feitas para que possam tomar o café da manhã, a casa arrumada e etc. Mas pode ser que eles não tenham isso, essas pessoas todas, ou algumas pessoas, para ajudá-los nisso. Então, alguém faz. E alguém faz e faz de graça. Esse trabalho não está computado na economia, que é o tal da economia do cuidado, do reconhecimento e do fortalecimento da ação. O processo de criação compartilhada de valor se beneficia demais dessas pessoas que trabalham sem remuneração, para que as pessoas que estão construindo compartilhamento de valor possam se dedicar a debater as suas diferenças e a construir as suas proximidades. Então, na medida do possível, devemos mapear e valorizar o trabalho invisível, trazê-lo à tona. Como faz isso? Deixa eu dizer para você, não é porque a gente não sabe que não possa ser feito. Eu não sei, mas toda hora eu quero trazer isso para pensar junto, situação a situação, se e como isso pode vir à tona. E de que maneira isso pode ser encaminhado. Finalmente, deve-se evitar o uso de modelos. O modelo do orçamento deve refletir a cultura local, refletindo também a capacidade das pessoas de lidar com os aspectos econômico-financeiros das iniciativas que elas se propõem a integrar.
Já falei sobre isso, acho que não cabe repetir. Finalmente, nós vamos para o momento 4. Escolha a ação compartilhada, desdobramentos e continuidades. Estamos caminhando para o nosso final. Bom, a gente veio... Então, vou voltar lá para trás, né? A gente veio encaminhando possibilidade, né? A gente veio encaminhando possibilidades. A gente veio depurando essas possibilidades, né? Como eu falei, à medida em que a gente vai avançando no fluxo, as coisas vão se depurando, algumas vão ficando pelo caminho e outras vão seguindo, né? Bem, então, para essas possibilidades, vamos procurar entender qual é o campo de forças. Eu já falei sobre isso lá atrás, né? Vamos estabelecer o campo de forças. O que concorre ali? O que tem ali que nos favorece ou desfavorece em termos de cada possibilidade? E aí é uma questão metodológica, eu queria que vocês tivessem, assim, esse é um jeito que eu tenho de operar, mas fiquem à vontade para operar do jeito tradicional. Eu gosto muito de trabalhar com cenas futuras, sem as restrições. No campo de forças, me dá as restrições. Quando eu trabalho com cenas futuras, sem as restrições, eu estou dizendo assim, eu faço uma visão de futuro e, ao mesmo tempo, eu tenho as restrições que precisam ser enfrentadas, que requerem enfrentamento. Então, gosto muito dessa abordagem de atacar diretamente as restrições. Bom, já que a gente veio depurando campo de forças, cenas futuras, já dá para a gente depurar mais. Estamos chamando essa fase de pré-seleção. E da pré-seleção, a gente faz um mapa de implicações para a comunidade, para as organizações, para os demais agentes, implicações de tempo, de custos, de prazo, de capacidade de realização e, em função disso, a gente faz a seleção. Normalmente, a seleção gira em torno de um projeto por vez, até porque as pessoas querem inicialmente se experimentar nisso, né? Mas nada impede que rodem 2 projetos simultaneamente. A minha sugestão, então, feita uma seleção, é que a gente construa uma maquete, ou uma maquete física, que permita a todos olharem o que nós vamos estar produzindo, ou uma maquete por desenho, que permita também visualizar o que é que nós estamos produzindo, o que será gerado ao partir desse esforço que nós todos estamos tendo. E, finalmente, uma ação, planejamento e ação, já expliquei sobre isso, né? Já falei sobre isso. O planejamento como depois da ação, porque é depois que eu me encontro com as pessoas que as coisas surgem. Eu não vou me encontrar com as pessoas com as coisas definidas para que todos nós vamos seguir uma bula. Então, eu primeiro me encontro com as pessoas, as coisas emergem e eu me planejo para dar conta daquilo que está emergindo, né? E o planejamento gera ação, que gera planejamento, que gera ação, que gera planejamento, sempre a posteriori da ação. E também eu gosto muito de trabalhar com um conjuntinho básico de protocolos. O que são protocolos? Eu vou chamar protocolos de lembretes. Quando você está fazendo o trabalho de criação compartilhada de valor, ele é um ótimo pretexto para que você vá tratando de questões importantes para aquela localidade, né? Notadamente, questões que envolvem desigualdades, que hoje, na situação que a gente está, elas apareceram com uma força muito grande, né? Então, eu gosto muito dos protocolos. Sabe aquela coisa que a gente usa debaixo do braço? A gente já combinou o que fazer, mas eu olho assim, se eu vejo uma oportunidade ali de fazer alguma coisa, então eu vou colocar isso dentro da minha ação. Essa é basicamente a ideia. Porque senão a gente nunca colocaria as ODS, por exemplo, porque se a gente está focado na criação compartilhada de valor, as ODS são outra coisa. Não é outra coisa, é a mesma coisa. Precisa estar integrado. Então eu tenho que andar com a ODS aqui embaixo. E não é a ODS como ela está escrita. Lembra?
que ela é uma perspectiva global, ela se volta para o conjunto da humanidade e por isso precisa ser global. Agora, ela precisa ser traduzida numa perspectiva local, né? Porque a cultura local não vai ser transformada, obliterada em função de se seguir alguma regra que foi estabelecida com toda a razão para que a gente pudesse ponderar em termos de conjuntos mais amplos. Bom, exemplos de protocolos, para que a gente já está se caminhando para o final. Então, exemplos de protocolos. Proteção da biodiversidade, conservação ambiental, mudanças climáticas, processamento do lixo. Deixa eu pegar a proteção da biodiversidade. Eu pego isso aqui e vejo lá no protocolo, em proteção da biodiversidade são essas as questões que estão envolvidas. Deixa eu olhar para a localidade, para o trabalho que eu estou fazendo. Cabe? Não, não cabe. Aqui é pequeno demais. Aqui não tem condição disso. Não, cabe sim, cabe desse jeito, cabe do outro jeito e assim por diante. Então, são lembretes esses protocolos. A gente não pode abrir mão deles. Senão a gente desconecta tudo. A gente faz uma coisa que, por pressuposto, representa uma conexão de interesse econômico, prosperidade social, desenvolvimento humano e cuidado ambiental, uma coisa que está nascendo conectada, que se desconecta do mundo. Definitivamente não cabe. Bom, estabelecimento de salvaguardas para povos e comunidades tradicionais e pessoas com entendimentos e ritmos especiais por meio da educação e da influência em políticas públicas. Veja, não é uma educação de enquadre. Não estamos querendo enquadrar povos e comunidades tradicionais e pessoas com entendimentos e ritmos especiais. É uma educação para elas. Ampliação da capacidade energética, geração e distribuição, em alguns casos vai ser possível, em outros não, e de preservação dos recursos hídricos. Um aspecto importantíssimo, a questão da segurança alimentar, aspectos culturais e de acesso físico, temporal e econômico a alimentos produzidos com cuidados e condições adequadas de higiene e normas de proteção à saúde. E a grande estrela do nosso tempo atual, lamentavelmente, enfrentamento das desigualdades. Geração de ocupação significativa e renda compatível, interrupção dos ciclos de violência e pobreza cultural, econômica e de segregação, enfrentamento de preconceitos e discriminação, raça e gênero. Bem, tem muitos mais protocolos que vocês podem e se sintam livres, de acordo com o contexto em que vocês operam, seja institucional, seja local, definir qual é o conjunto de protocolos que vocês podem utilizar. Lembretes, para que a sua ação não seja mais uma desconexão num mundo de desconexões, né? Que depois a gente não pode, eventualmente, conseguir resultados importantes para todos, né? Efeitos colaterais, desdobramentos e aprendizagens. Bom, um efeito colateral e uma aprendizagem é a experimentação da possibilidade real de construção coletiva do que faz sentido para todos. As coisas não precisam vir de fora o tempo todo, não precisam ser compradas por nós o tempo todo. Então, experimentação da possibilidade real de construção coletiva do que faz sentido para todos, de um jeito que se abriga no mundo, ou seja, de um jeito que considera as suas externalidades. De novo, não basta eu ser bacana, é preciso que eu haja com responsabilidade. Expressão da responsabilidade e preservação de valores, sendo quem se é em meio à diversidade, perceber o outro, né, e atuar com o outro, se relacionar com o outro como um sujeito com direitos, não como um entrave a ser afastado quando discorda da gente ou quando a gente vê como um empecilho de conseguir alguma coisa que arbitrariamente a gente se vê no direito de conseguir, mesmo passando por cima do outro, não é? Que é o caso desse exemplo aqui, e atuar no mundo em relações horizontais, com a função de liderança organicamente compartilhada. Isso tem a função da gente prevenir situações
toda vez que a gente tem verticalidades, a gente precisa construir salvaguardas que previnam relações de dominação. E obter reconhecimento a partir da consciência da relevância e da qualidade da contribuição que você dá. Você sabe do quanto você foi e o quanto você acabou contribuindo. Obrigado, gente. Pessoal, espero ter contribuído para ampliar a conversa sobre o tema. Muito feliz de estar aqui. Espero ter ajudado. Boa noite para todos. Obrigado também. Boa noite. Sérgio? Com você. Olha, se você puder descompartilhar, pode ser? Posso, já, nesse minuto. Isso, ótimo. Então, olha só, eu estou aqui com o chat aberto e com certeza absoluta ficou todo mundo prestando tanta atenção nisso que você estava falando que o chat não tem perguntas. Mas eu acho que a gente poderia perfeitamente fazer essas perguntas com o microfone aberto. A gente está com um grupo bem gostoso de pessoas, um grupo bom. Se alguém tiver alguma pergunta, pode destravar o microfone, porque a gente tem até às 8h15 para mais uma última partilha. Alguém gostaria de se colocar? Eu vou só colocar para carregar aqui o meu. Cassiano, obrigado pelo carinho. Esse carinho é mútuo, você sabe, né? Tenho tanta admiração por você como a que você demonstra ter por mim. Uhum. Pessoal, tem uma pergunta assim. Por favor. Diga lá, Fernando. Eu não estou próximo do meu computador, estou em um telefone sem fio, em um headset sem fio, então por isso eu não tenho como ativar a câmera. Mas o que eu queria, Sérgio, boa noite, obrigado. Adorei conhecer um pouco mais do seu trabalho, a gente se conhece há tanto tempo, né? É verdade. E a minha pergunta é assim, de que forma a gente consegue dar voz, certificar que todos os envolvidos estão sendo ouvidos, que estão contribuindo, sem que indiretamente existam aí prioridades obscuras, tendências, cartas marcadas, ou de repente aquela questão de quem fala mais alto acaba tendo mais força. Oi, Fernando, que pergunta ótima. Obrigado. Gosto muito de enfrentar essa pergunta em especial. Primeiro, uma das coisas que eu sempre acho que a gente deve começar na gente. E uma maneira da gente começar na gente é a gente observar a linguagem que a gente usa. Tem funcionado para mim, assim, então estou compartilhando mais uma experiência do que. Então, quando você diz assim, como que a gente faz para dar voz? A gente não dá voz. As pessoas exprimem a sua voz. O que você pode ter é situações onde as pessoas ficaram tanto tempo caladas e têm tantas relações de hierarquia, de medo, que elas podem não falar. Então, é assim, amigo, você, junto com os outros, precisa trazer essa questão à tona e precisa se dedicar com todos a procurar fazer com que ela vá sendo dissolvida nesse coletivo. Às vezes as coisas são muito demoradas, mas às vezes não são tão demoradas. De todo modo, as pessoas precisam também conquistar o direito de voz. E para isso, primeiro começam com elas. Claro, o que a gente pode facilitar, como eu falei, eu acho que é fazendo esse trabalho coletivamente. Alô, Sérgio Pedreira, eu gostaria de dar uma palavrinha, se houver essa possibilidade. Bem-vindo. Em primeiro lugar, muito obrigado por compartilhar
conosco, com esse grupo aí tão especial, fruto de tanto tempo de reflexão, de cuidadosa reflexão, que nós todos que te conhecemos sabemos disso, e mais do que isso, de colocar à nossa disposição o resultado de todos esses anos e de toda essa trajetória. De modo que começar agradecendo, eu preciso pedir uma rápida desculpas, porque com toda a tua recomendação inicial, eu acabei chegando atrasado à reunião, com problemas de conexão. Exatamente os cuidados que você recomendava desde o início. A minha pergunta, Sérgio, é muito direta, que seria a seguinte: nesse conjunto de passos e nesse conjunto de momentos que você propõe, e ficou uma percepção de que talvez o maior desafio da condução desse processo seja um modelo de governança que exprima este conjunto de valores, esse conjunto de objetivos e esse conjunto de resultados. Eu gostaria de perguntar da seguinte forma: existe uma preocupação sua no eventual desenho de um modelo, de uma proposta de governança para a condução desse processo, ou você acha que este não é uma questão central na adoção destes passos e dessa metodologia? Essa é a minha pergunta. Obrigado, Sérgio. Pois é, obrigado por você estar aqui, viu? Boa pergunta, eu acho que é bem importante. Esse roteiro que eu trouxe, como eu falei no início, é um roteiro apenas para tornar algumas coisas deste processo mais tangíveis. Quando você começa a se relacionar com as pessoas nessa construção, em que todos vão fazendo juntos essa construção, o roteiro se modifica a cada momento, ele toma outra forma. Ele poderá seguir essa forma. Essa forma é uma lógica básica, né? Como você pode ver, né? Você primeiro identifica oportunidades e vai até que você faz sua escolha e faz a sua implementação. Mas é da relação que surgem as questões que vão encaminhar o fluxo. Importante é que seja um fluxo, ou seja, alguma coisa em fluência, e não alguma coisa aos pedaços, alguma coisa fragmentada, que a gente depois fica tentando colocar um certo esparadrapo linguístico para explicar por que aquilo está fragmentado. Então, o importante mesmo é o fluxo. Bem, como isso é uma construção compartilhada que trata de relações horizontais, a governança deve ser compartilhada e circunstancial, orgânica. Ela surge e ela, de um determinado jeito, ela se modifica, ela assume outro jeito, ela volta para uma forma original, ela avança, é alguma coisa que é construída por todos. Quando a gente tem uma governança que funciona, fixa, ela traz para nós a fixação do processo como um todo. O que eu quero dizer é que as pessoas passam a agir de uma determinada maneira ditada por essa governança, seja ela mais ou menos ativa. E essa não é a ideia. A ideia é que as pessoas deem conta de tudo, inclusive da sua própria governança. Agora, como a gente tem empresas nessa relação, é possível que a cultura das empresas, numa determinada localidade, ou em todas, exija uma certa, digamos, uma certa estruturação. Isto deve ser discutido coletivamente e vamos ver até onde as pessoas concordam com isso. Mesmo assim,
Se as pessoas concordarem com isso, o que eu acho bastante razoável, não tem por que eventualmente não concordar, se um dos atores só tem um jeito de fazer ou de operar, ou senão não cabe dentro da cultura deles, né? A gente viu a questão da necessidade de se enquadrar na cultura. Então, se as pessoas evoluem nessa direção, não tem problema, desde que sejam postas salvaguardas que não impeçam a participação livre de todos. Então, estou dizendo com isso que mesmo as organizações que requerem uma certa estrutura para operar, mesmo essas organizações estão sujeitas à influência natural de um grupo que está se propondo coletivamente a criar valor. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Eu sou Cláudio. Atualmente estou morando em Florianópolis, mas eu tenho uma base na Bahia, sou baiano. E nos últimos 23 anos eu ando de uma área de floresta, onde criei meus filhos. E toda a história da pedagogia Waldorf, da antroposofia, veio a partir dessa vivência lá no sul da Bahia também. É fato que no que você traz é muito propício da gente identificar os aspectos materiais que envolvem os investimentos, né? As pessoas que também têm outras dimensões. E a minha pergunta é como você contempla o mundo espiritual nessa iniciativa, uma vez que a gente está num espaço que é a Faculdade Rudolf Steiner, que tem a antroposofia como base e que a gente eu percebo essa necessidade de estar desenvolvendo meu trabalho sempre atento a estar conectando esses mundos e cada vez deixando de ignorar coisas que eram totalmente ignoradas por mim 20, 25 anos atrás e que hoje são presentes na minha vida. E aí a minha pergunta é como contemplar esse mundo espiritual nas iniciativas de criação de valor compartilhado, uma vez que a gente sabe que cada um tem seu tempo. Oi, Cláudio. Obrigado pela pergunta. Bem, esse é um assunto tão incrível, né? Bom, eu vou te responder assim. Todo o processo de criação compartilhada de valor é um processo que não está colocado na cultura atual. É um processo em que a gente precisa ainda criar espaço para ele. É um processo que obedece hoje ainda a situações de interesses pontuais. Então, uma empresa tem um interesse por conta de mostrar uma determinada iniciativa, ou por conta de ter uma afinidade com a sua marca, ou uma comunidade porque precisa criar ocupação e renda, por exemplo, e começa uma iniciativa nessa direção, envolvendo organizações, instituições da sociedade civil, etc. Então, tudo isso talvez nem comece pelos motivos, digamos, melhores motivos, o que não é impeditivo de começar, porque muitas vezes a gente começa pelos motivos equivocados e ao longo do tempo a gente vai percebendo que aquilo que a gente queria originalmente é muito pobre diante do que a gente está conseguindo. Então, eu tenho tido a minha atenção voltada para como romper essa barreira, como ajudar, por exemplo, uma organização que está envolvida com uma estratégia de construção com clientes de uma determinada ação, como ajudar essa organização, ou como ajudar uma comunidade que está empenhada, por exemplo, em obter um determinado resultado. Eu tenho me focado mais na possibilidade de tornar isto factível do que procurar fazer essa integração a que você se refere. No entanto, eu proponho essa integração
quando eu digo ao longo desse processo, de que você não se perca de você, de que você use como eixo você, ser quem se é, em meio à diversidade. Não é? Então, é aonde eu, até agora, fiz essa aproximação. Não é? É extremamente difícil, num grupo muito heterogêneo, que é, em geral, o que a gente está tratando, é extremamente difícil, nos primeiros passos, das primeiras vezes, pelo menos, que a gente consiga já fazer aportes que não são mais, digamos, materialistas ou mais objetivos. Mas, se a gente tiver sucesso nesses primeiros passos, nesses primeiros caminhos, eu não tenho dúvida nenhuma de que gradativamente a gente vai poder trazer para dentro dessa iniciativa essa questão da espiritualidade. Quero te agradecer a resposta e deixar aqui uma contribuição que é a ferramenta de interpretação ambiental, né? Já que um dos temas que você traz é a sustentabilidade, a questão ambiental. E a interpretação ambiental tem sido uma chave para esse mundo, esse momento em que as pessoas viveram uma interrupção do seu ritmo normal também, né? E precisam interpretar o que está acontecendo para seguir com o seu eu nesse fluxo, né? Como você colocou aí, não se perder do seu eu. Então, muito agradecido pela resposta. E a interpretação ambiental, ela tem umas características que, durante os passeios na floresta, a gente oferece algo sem precisar falar sobre essa questão da espiritualidade, mas que se manifesta naturalmente com o andar da carruagem, né? Você não está planejando exatamente aquela intenção, mas você vivencia aquilo e a ação gera a possibilidade de você planejar uma forma diferente de fazer. Você então, pode me mandar a referência, Cláudio? Claro, sim, com certeza. É só passar o e-mail. Manda no chat Beleza. Aqui, que chega para mim aqui. Mas obrigado, viu, por essa questão, porque, sabe, eu trabalho com a MCE desde 97. E a gente começou exatamente dentro do movimento ambientalista e trazendo a primeiro plano a espiritualidade. E sempre foi muito difícil começar algumas coisas partindo dessa perspectiva. Bom, também é difícil começar partindo de outras perspectivas, né? Mas ela se torna mais fácil à medida que as pessoas vão experimentando ao fazer isso, ao entrar em contato com o outro de um jeito diferente de ver o outro como objeto e passar a ver como sujeito, ao entrar em contato com as questões ambientais que não estão circunscritas a fazer jardins, etc., elas em geral dão um passo além. Essa tem sido a minha experiência. Não são muitas pessoas, mas é bem promissor isso. Obrigado. Nós combinamos a nossa finalização às 8h15, são 8h24, então, teoricamente, teríamos que finalizar, mas queria saber se alguém gostaria de fazer uma última pergunta antes da gente se despedir. Oi, eu gostaria. Tudo bom? Boa noite, Sérgio. Boa noite. Meu nome é Olga, minha filha usou meu computador aí para fazer aula e eu não consegui mudar o nome. Aí, Anitta. A minha pergunta, eu acho que não é muito bem uma pergunta. Eu fiquei pensando, enquanto a gente conversava aqui, que muitas relações já estão postas e desgastadas, às vezes, né, com parceiros, e que esse trabalho, eu acho que se torna, né, da criação compartilhada de valor um pouco mais difícil, né, Sérgio? E talvez, queria saber a sua experiência, se tem um modo de operar com relações já existentes, ou se muda, né, se é preciso um passo atrás, como é que você pensa sobre essas questões de relações
que às vezes já estão desgastadas por outros processos, né? Como você enxerga isso? Olga, essa é sempre uma questão difícil de encarar, mas assim, eu não vejo diferente de uma equipe. Você tem uma equipe funcionando, você vê uma equipe funcionando e as relações têm histórico. Tem coisas que não desceram na garganta, tem coisas que foram, sabe assim, fortuitamente foram equivocadas. As pessoas guardam mágoas, ressentimentos, desconfianças. É assim numa equipe, é assim entre instituições, né? O que eu sugiro sempre é que a gente obtenha um consentimento, uma vontade das instituições ou das equipes ou das pessoas que compõem a equipe ou as instituições obtenha uma permissão para que isso seja trabalhado, para que isso seja endereçado e possa ser trabalhado. Eu acho que esse é o primeiro passo, que as pessoas concordem com isso. E acho que o segundo passo é nivelar todos, ou seja, não trabalhar com situações onde tem pessoas confortáveis e pessoas pouco confortáveis. Mudar o sistema, digamos assim, eu vou botar entre aspas, o sistema operacional onde as pessoas operam, não é? Porque quando todo mundo tem que aprender junto, porque não sabe fazer, não sabe sair dali, é mais fácil de você reconstruir os laços. Não estou dizendo que seja uma certeza de que eles serão reconstruídos, mas é mais fácil de você reconstruir os laços quando você cria um desnivelamento e um nivelamento de todo mundo, coloca todo mundo aprendendo alguma coisa que é nova. E nesse processo de aprendizagem, as chances parecem ser maiores do que quando a gente mantém as coisas como são. Então, chamar uma instituição para a mesa, né, ela já vem carregando a sua malinha e você já também já carrega a sua mala e ali a possibilidade da gente evoluir é muito pequena, né? Então, é isso que eu acho, que eu encaminharia desse jeito. Sérgio. É o Aron. Oi, Aron. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo. Vou fazer aqui talvez última pergunta, não sei se tem nem tempo, mas enfim, fazer. Como é que você vê o contexto da pandemia que o mundo enfrenta como algum ingrediente a mais para mobilizar, quem sabe, algum tipo de adesão maior a esse princípio da criação de valor compartilhado? As correlações nem sempre são diretas, né, Aaron? O fato é que nós estamos numa situação em que as pessoas estão ameaçadas, essa é a primeira coisa, né? Estão ameaçadas, não estão entendendo bem, todos nós, o que está acontecendo conosco. As pessoas estão um pouco sem rumo, né? Sem, assim, o que vai ser? Vai melhorar? Não vai? Melhora e depois recai? Sai todo mundo para a rua, sem máscara, dança um carnaval bonito, etc. E depois aumentam os índices, os níveis de infectados. Nós vamos ter vacina, nós podemos confiar nessas vacinas no início. O que garante que no seu organismo ela funciona e no meu não funciona? Não é? Nós estamos vivendo esse medo, nós estamos vivendo esse cuidado. Nós nem sabemos ao certo se muitas dessas coisas que nos informam o tempo todo têm por trás delas objetivos que são inconfessáveis. A gente nem sabe disso. A gente não sabe bem em quem confiar, né? Então,
é uma situação extremamente difícil. Em termos práticos, muita gente está e perderá o emprego. Isso se vê principalmente no comércio, são muitas pessoas, muitas portas fechadas. Escritórios, eu moro aqui, você sabe, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, escritórios e mais escritórios e mais escritórios que não serão mais necessários, né? Não serão mais. Então, por trás desses escritórios tem investidores. Muitas pessoas estão nas ruas. Muitas pessoas vão fazer trabalho em casa quando isso for factível de ser feito, né? Porque muitas pessoas nem lugar têm para fazer isso, né? Imagine que muitas pessoas que trabalham em empresas, por exemplo, não conseguem consumir os produtos dessas empresas. Eu estou falando de produtos de uma faixa média para baixo, não estou falando de Ferraris, por exemplo. Então, as pessoas não têm como é que vão trabalhar mesmo? Que tipo de trabalho elas vão fazer? Enfim, o que eu, assim, olhando para frente, o meu medo diz, não a minha previsão, porque eu me sinto um enrolão se fizer em previsão nesse momento, mas o meu medo diz que a situação de desemprego vai obrigar as pessoas a se juntarem para poder fazer alguma coisa coletiva, e que isso será incentivado via políticas governamentais, espero eu, incentivado via empresas que se sensibilizam pela situação, né, porque tiveram muitas pessoas demitidas. Então, eu não acho que diretamente tenha a ver, mas eu acho que indiretamente isso pode ser sim uma ferramenta boa para que as pessoas possam se juntar e fazer aquilo que elas acham que devem ou podem fazer e aí se rearrumarem na economia. É assim que eu vejo, Aron, mas ainda está muito nebuloso tudo para mim. Beleza. Obrigado. Nós precisamos finalizar, a gente precisa concluir. Sérgio, eu queria te dizer, a gente conversa tanto, né? Por tantas horas, né, Sérgio? E, no entanto, hoje, a forma como o Sérgio colocou as ideias dele, é como se eu tivesse ouvido pela primeira vez muitas coisas. Eu tenho inúmeras perguntas que eu gostaria de te fazer, então sou imensamente agradecida pela oportunidade de ver nascerem essas perguntas. Tem aqui o Cassiano perguntando como é que se isso está sendo gravado. Eu conversei um pouco, eu contei para vocês no começo, mas vou falar de novo. A gente está gravando e vai colocar no site da faculdade, frs.edu.br. Quando a gente entra no site, tem um íconezinho de webinar muito visível. Ali, em poucos dias, a gente vai colocar o webinar do Sérgio e também estão todos os outros encontros que a gente tem feito desde o início da pandemia disponível para vocês. O curso Consciência em Movimento também está sendo elaborado, ele tem essa pauta, e a chamada está ali no nosso site também, para vocês irem acompanhando e ajudando a divulgar. Infelizmente, a gente precisa terminar. Sérgio, agradeço muitíssimo a sua presença. Foi realmente valiosa a sua contribuição e agradeço a presença de todos aqui. Foi muito bom estar com vocês. Aprendi muito essa noite e desejo aqui boa noite. Boa noite para todos também. Muitas pessoas queridas que eu estou vendo aqui a Melanie aqui na minha frente, Márcia, Cassiano, muita gente querida, muita gente bacana, Olga, pessoal do Corredores, muito legal, gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela paciência comigo de apresentar um tema desse de um jeito que teve que ser condensado, e o que é bom, porque a gente vai